apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunta o apóstolo: como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. Porque a palavra de Deus precisa ser pregada e ensinada. Publicamente, a igreja chama, prepara e envia pessoas. O chamado da igreja, mediante bênção e envio, é conhecido como ordenação. Com a graça do Trino Deus e em seu nome, nós celebramos com alegria e gratidão este culto de ordenação. Convido a presidente da comunidade, Adriana. Pode sentar-se. Testando. Bom dia, queridas comunidades, sejam todos bem-vindos. Gostaria de saudar o representante do sínodo, do senhor Paulo Nunes, da paróquia Adriana, o coordenador do núcleo de Canoas, o pastor José Ateneu Pefati Júnior, o missionário Írio Ostenberg, a ordinanda missionária Maria Paula de Araújo Carcho, as assistentes, o pastor Sérgio Schaeffer, a missionária Ediene Wendt e o representante da Secretaria-Geral, não tem, né, hoje não. E o ordenador, o pastor sinodal Carlos Eduardo Miller Bock. Sejam então todos bem-vindos à nossa celebração. Queremos orar, curvamos nossas cabeças, oremos
Querido Deus, Tu és Deus eterno, agradecemos-te, porque sempre acompanhaste do Teu povo, chamando, vocacionando pessoas, assim como nesta manhã. Concede-nos dons e talentos, despertando-nos para a liderança, sustentando profetas e profetisas, para anunciar o Teu amor. Ensina a Tua vontade, conceder o Teu perdão, oferecer consolo, guiar o Teu povo da esperança. Nós Te pedimos, alimenta-nos com a Tua palavra, sustenta e anima ministros e ministras da Tua igreja, a fim de que possamos abraçar com amor a tarefa do ministério para o qual Tu tens nos preparado. Concede à Tua igreja que seja edificada por meio do testemunho de cada pessoa comprometida contigo a partir do batismo. Assim, oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus lábios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem que primeiro regue a terra, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Isaías 55, 10 e 11. Queremos ouvir
13 até 5, capítulo 5, versículo 1. Está embaçando a luz. Melhorou. A palavra diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna. Aliás, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Deus aqui fez. Assim, nós queremos, então, a partir dessa palavra, clamarmos o Evangelho, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículos 20 até o 35. Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece.
Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui, palavra do Senhor. Comunidade, pode sentar-se. Veremos o vídeo da presidência. Prezadas irmãs e prezados irmãos em Cristo, saúdo vocês com as palavras de Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. Vivemos um momento excepcional. A pandemia de Covid-19 provocou muitas mudanças em nossas vidas e em nossas comunidades. Não está sendo fácil viver com a incerteza, o isolamento, a doença e a crise financeira. Acho que todos e todas esperamos voltar logo aos velhos tempos. Queremos nos encontrar presencialmente com mais tranquilidade e segurança. Queremos trabalhar, passear, visitar pessoas e ir ao culto. Queremos voltar à normalidade. A palavra de Deus testemunhada no livro do Apocalipse não fala de normalidade e de velhos tempos, mas de um novo tempo. Eis que faço novas todas as coisas. A esperança cristã está direcionada para um novo tempo, que será totalmente diferente. Neste novo mundo não haverá mais preocupações, sofrimento, necessidades, doenças, morte e luto. Será um tempo de profunda alegria e comunhão com Deus. Queremos voltar para os nossos velhos tempos ou queremos que chegue logo o novo tempo de Deus? As duas coisas não se excluem. Desejamos voltar aos tempos em que é possível andar nas ruas sem máscaras, cumprimentar e abraçar as pessoas, compartilhar o pão e o fruto da videira na comunidade. Mas não queremos que tudo volte a ser como era. Esperamos que a vida pós-pandemia seja melhor. E para que isso aconteça, cada pessoa pode contribuir. Cada pessoa cristã tem um chamado de Deus para ser luz, para fazer a diferença neste mundo, ajudando as pessoas que necessitam, promovendo a paz, o amor e a justiça. O novo céu e a nova terra são obras exclusivas de Deus. Enquanto esperamos este novo tempo, Deus nos chama para atuar neste mundo no tempo em que vivemos. A ordenação inaugura um novo tempo para quem se dispõe a servir a Deus através do ministério eclesiástico. Agradeço a disposição de servir a Deus na IACLB. Que o ministério seja exercido em fé e na confiança da presença constante de Deus. Agradeço a comunidade que acolhe este momento tão importante da vida da igreja.
Agradeço aos pastores sinodais e às pastoras sinodais que assumiram por incumbência da presidência da IACLB a tarefa de realizar a ordenação. A você ordinando, a você ordinanda, a seara é grande, mas muito maior é o amor de Deus que nos acolhe. Sejamos testemunhas do amor de Deus no mundo. Que Deus oriente e abençoe o trabalho em sua seara. Amém. Essa é a mensagem da nossa pastora presidente para esse momento que nós vivemos aqui como comunidade. Eu não sei se vocês estão tão sérios por causa da máscara. Eu estou atrapalhado com ela, confesso, esse óculos vai cair algumas vezes. Mas vocês estão muito tensos, muito silêncio. É de fato um momento importante, é de fato um momento solene na igreja, mas a gente pode relaxar. Estamos na casa de Deus, estamos na casa do Pai, somos irmãos e irmãs, como diz Jesus nesse texto que foi lido. E eu quero trazer para vocês uma reflexão nessa manhã, dizendo que a paz de Cristo, que nos chama de irmãos e irmãs, esteja com todos e todas vocês. A gente tem na igreja esses textos previstos para o domingo. E daí eu fiquei pensando como é que isso se encaixa na ordenação da Maria Paula, junto com essa mensagem da pastora presidente falando de um novo tempo que a gente espera. No entanto, a gente vive esse aqui, que é um tempo complicado. Eu passei agora de manhã as 5, 6 funerárias que tem em volta do Hospital Centenário de São Leopoldo. Todas estavam lotadas e um enterro já encontrei no caminho. Então é um momento extremamente complicado e a gente tem que trabalhar por isso como pessoas cristãs dentro desse mundo. E o nosso texto vai nos ensinar algumas coisas. É um texto difícil, complicado. Ele tem muitas questões teológicas. E algumas pessoas já escreveram centenas de livros e páginas, milhares, sobre esse texto. Mas eu quero trazer de forma simples, que a gente possa pastar nele, ou aprender dele, como as vacas pastam. Vocês já ouviram falar nisso? Tem uma historinha que um famoso evangelista aí conta, tem no livro dele lá. Eu acho que eu li isso no livro do pastor Yukich, nas histórias que ele conta, de que uma vaca vai pastando. E sempre vai ali, ela vai em frente. Dizem que não é um bicho muito inteligente, mas ela vai ali. De repente ela encontra uma pedra, ela faz a volta na pedra e continua pastando. Um dia ela vem e faz o mesmo caminho, de repente tem ali um pasto tenro, grande, verdinho, macio. E ela fica ali, come tudo aquilo. E depois ela segue pastando. Tem alguns textos bíblicos e alguns momentos nas escrituras que a gente precisa agir como a vaca. A gente precisa ir lento. Aí chega no texto, a gente não entende, é muito complicado, a cabeça dá nó. O que a gente tem que fazer? Fazer como a vaca. Passa por aquele texto e vai lendo. Eu me dei a vontade de fazer isso hoje, para não precisar ter que aprofundar alguma coisa aqui e não estar ainda bem preparado para fazer isso para vocês. Apesar de alguns anos já de ministério, de pastorado, de muitas leituras bíblicas, desde que o pastor Sérgio, que está lá no fundo, foi meu pastor de confirmação lá em Cruz Alta, em 1974, acho. Muito tempo. Lá eu comecei a ler a Bíblia, nunca tinha ido numa igreja até ir no ensino confirmatório. Então, esse texto fala de 3 coisas bem importantes, que de certa forma, às vezes são pedra para as pessoas. Mas eu queria dizer que uma das coisas difíceis aqui é essa acusação que Jesus está possuído por Beelzebul. É difícil a gente, conhecendo Jesus e lendo outras partes da Bíblia, de repente, ver que tem pessoas acusando ele dessa situação. O que acontece ali nessa acusação? As pessoas, Jesus está reunindo pessoas, ele está fazendo curas, centenas de pessoas estão vindo para estar com ele, querem fazer parte daquela comunidade que começa a nascer ali, para estar com ele, receber também a sua atenção, a cura, estar incluídas no sonho desse reino que virá, que a pastora
pastora Silvia falou, mas que não está aí ainda, nem quando Jesus estava ali. Ali é só um pequeno sinal do reino de Deus, a sua presença entre nós. O símbolo dele, o símbolo de Jesus, é o reino de Deus. É o que ele está anunciando. Esse reino definitivo que virá pleno, onde nós não vamos mais passar pelo que nós passamos hoje e ninguém vai passar. Ele é o símbolo que Jesus tem e está anunciando para as pessoas. O símbolo, ele une, ele junta. Um símbolo é sinal de unidade. Essa palavra sim no grego, sinfonia, ela quer dizer sons juntos. Então, simbólicos, quer dizer que tem símbolos que se juntam. E esse símbolo que Jesus fala, do reino de Deus, é o símbolo que está unindo essas pessoas em volta da prática de Jesus. Mas aí vem o diabolos, as pessoas acusar que Jesus está com o diabo. E o que é o diabo? Dia, vem do grego aí também, dois, Então, o diabólico sempre é sinal de divisão. O que divide é diabólico. Não junta, separa, cria encrenca, faz maledicência, faz fofoca, aponta o dedo, se fixa em ideias e quer que os outros aceitem. Nós estamos cheios, nós estamos nesse tempo no mundo, não só aqui no Brasil, dominados pelo diabólico. São países, pessoas, famílias, amigos, amigas, cada um achando que é dono da verdade e quer colocar sobre o outro. Isso é diabólico, porque separa. O segundo momento é o pecado contra o Espírito Santo, porque é uma palavra dura de Jesus. O pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, será eterno. E aí a gente fica com medo de ler isso, porque a gente se pergunta, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Como é que é essa história comigo? Mas essa história está mais assim, lá para aquele momento em que Jesus quer dizer para aqueles camaradas que são diabólicos, querendo separar ele, a comunidade dele, as pessoas, em busca dos seus benefícios e das suas ideias, ele quer dizer para eles, olha, isso é pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está se revelando nas obras de Jesus, ele está curando, ele está salvando as pessoas, ele está dando esperança para quem não tem esperança. Então, ele, nesse momento, ele está sendo inspirado, tocado pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a obra de Deus no mundo. A pergunta é, como nós agora podemos pecar contra o Espírito Santo? É quando sempre nós nos colocamos contra aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é muito bom. E é difícil a gente entender a ação do Espírito Santo. Eu prefiro pensar bem simples. Lá no meu celular ali tem uma frase ali que está lá, se é simples é certo, se é certo é simples. Eu penso assim, um fio elétrico ou um pé de ortiga, a gente só sente quando toca neles. Quando o fio está carregado, a gente toca lá, leva um choque. Ou ele vai ligar a lâmpada, ou vai ligar o motor. A ortiga é a mesma coisa, você está passando no mato, tem ali uma erva, você não conhece, passou a mão, vai ficar ardendo por horas. E o Espírito Santo é assim, ele vem como o fio da eletricidade de Deus. A força e o Espírito Santo é de Deus. Ele vem pela palavra, pelo Cristo que se tornou o Verbo e habita entre nós, e habitou entre nós. E isso, a palavra gera fé. E se as obras do Espírito dessa pessoa que está ligada com Deus, pela palavra, pela fé em Jesus Cristo, se transforma nessa fé, ela pode passar por ela a ação do Espírito Santo e ela vai produzir os bons frutos do Espírito, que o Paulo resume lá no texto em Gálatas, mas que Jesus vai colocando todos os seus ensinamentos. Ali estão as obras do Espírito, naquilo que Jesus faz, quando ama, quando abraça, quando acolhe, quando cura, quando perdoa, quando desfaz a lei, não para dizer que ela não existe mais, mas ele aprofunda a lei. Quando ele diz, eu porém vos digo, está lá em Mateus, no Sermão do Monte, não matarás, ele diz, olha, só quem pensar errado do seu irmão, da sua irmã, está cometendo assassinato.
Então, a profundidade de como eu exerço a minha fé, vivo e isso transforma em frutos do Espírito, é a ação do Espírito Santo. Então, é simples, é muito simples, no meu entendimento. E a outra questão que esse texto incomoda um pouco, e eu escutei isso das mães quando eu trabalhei em escola também um tempo como pastor da escola, eu fazia sempre o Dia das Mães lá, uma mensagem para as mães. E um dia uma mãe disse: mas pastor, Jesus negou a mãe dele. Jesus não negou a mãe dele. Essa questão de dizer, esses que estão aqui, porque quando a mãe dele veio querer com os irmãos lá levar ele para casa, porque estavam dizendo lá pelo bairro, pelo espaço onde ele caminhava, que ele estava louco, estava endemoniado, eles vieram preocupados, queriam buscar ele. Se disserem isso do meu filho, eu vou correndo ver o que está acontecendo. E os parentes vieram para levar ele para casa, para proteger ele. E ele disse: não, eu estou aqui com meus irmãos e minhas irmãs. Esses são os meus irmãos e minhas irmãs. Ele não está desfazendo a mãe, mas ele está dizendo para aquelas pessoas que o mais importante a partir desse momento em que ele assume a missão de anunciar o reino de Deus é que aqueles que se juntarem com ele em volta dele, ouvir a sua palavra e crer que o reino de Deus, ele é sinal do reino de Deus, esses agora são a sua família. É a sua comunidade. E aí está o centro dessa não negação da mãe, mas de uma afirmação de dizer que agora, cada um de nós, cada um de nós é irmão e irmã de Jesus quando ouvir a sua palavra, crer nele e entender ele como o sinal de salvação de Deus e para a participação nossa do seu reino. Quando a gente tiver isso, nós somos irmãos e irmãs de Cristo e somos a sua família. Não que ele negou a mãe, mas se a mãe entra na roda, senta ali, ela também é da comunidade. Então o que ele está dizendo é que a comunidade não é mais como um lugar de influências, de parentesco consanguíneo, de alguém que tem influência, tem dinheiro, tem poder. Não, é dos que creem naquilo que ele está dizendo de Deus. Isso é que faz eles serem irmãos e irmãs dele. Portanto, se nós estamos aqui hoje para ordenar a Maria Paula, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos ligados a Ele, né? Podemos receber o Espírito Santo e dar frutos de amor. E esse entendimento, é aí que esse texto se junta contigo e se junta com todos nós. Somos chamados para produzir esses frutos do Espírito, para que o mundo conheça a mensagem do reino de Deus, que não é pleno, mas que tem pequenos sinais entre nós e que nós devemos continuar fazendo. E uma pessoa chamada como você poderia ter pecado contra o Espírito Santo, dizer: eu não vou. A gente sabe a tua história, a gente sabe a luta que foi para chegar até aqui, e tu poderias ter desistido em muitos momentos, mas não desistiu. Foram muitas as pedras no teu caminho, mas tu conseguiste vencê-las. Portanto, você ouviu o chamado do Espírito Santo e disse sim, por isso hoje tu vai ser ordenado aqui. Para fazer isso, para anunciar esse Cristo, para colocar as pessoas em conexão com Deus, para que elas possam produzir bons frutos, e isso vai ser feito através de comunidade. É através desta comunidade, de outras comunidades que tu vais viver, você vai poder fazer essa tarefa de levar a palavra, colocar as pessoas juntas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali construir pequenos sinais do reino de Deus, pelos frutos do Espírito que vai sair. A pregação da palavra, da fé que nasce no coração das pessoas pela pregação da palavra e do compromisso com Jesus e os sinais do seu reino. Então, esta ordenação se enche de responsabilidade da comunidade e da igreja. Por quê? Porque é uma vida que disse sim ao chamado do Espírito Santo, como todos vocês têm o seu chamado. Cada um numa área, né? Nós, como luteranos, somos bem tranquilos com isso, porque a gente sabe que para viver e fazer frutos do Espírito, a gente faz no dia a dia. Né? Lutero deixou bem claro isso: a gente serve a Deus aonde a gente está. O sapateiro deve fazer um bom sapato, cobrar um preço justo. Um bom mecânico deve fazer um preço certo, correto, justo, não botar peça velha no lugar da peça nova e cobrar a peça nova.
Coisas assim. Isto é estar vivendo compromisso. Ou seja, quando você faz isso, você está juntando, agregando a vida das pessoas. Se você faz isso por causa da sua fé, do aprendizado, daquilo que o nosso Deus ensina, então você está no caminho. Que você consiga fazer aqui esse trabalho, junto com as pessoas dessa comunidade, que já são muito dedicadas, a gente tem acompanhado nos últimos tempos, eu não conhecia bem, mas hoje a gente já tem uma boa caminhada juntos, então aqui vai ser um espaço muito agradável, muito bom, da gente ter uma comunidade de irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido a ficarmos em pé para confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos,
Convido então a Maria Paula Araújo Catchor, que se aproxime do altar, pode ficar aqui mais na frente, e a missionária Ediene Ventes para que faça assistência a Maria Paula. Considerações sobre a ordenação. Para que vivamos o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, a Igreja assume a responsabilidade de acolher pessoas vocacionadas por Deus, prepará-las e enviá-las através da ordenação, e assim a Igreja confirma o chamado para o anúncio e ensino público do Evangelho e a administração dos sacramentos. Que o Espírito Santo derrame sobre nós seu poder e abençoe o ato que vamos oficiar. Para a comunidade, a candidata passou pela avaliação e aprovação das instâncias competentes da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, para que exerça o ministério com ordenação de maneira plena e oficial, assumindo direitos e deveres previstos nos documentos normativos da ESA. Cabe é bem difícil, não para. Cabe ordená-la conforme a tradição apostólica, mediante a oração e bênção, com imposição de mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhado pela comunidade reunida, eu pergunto a você, Maria Paula de Araújo Catchor, quer ingressar no ministério e coordenação, confiando no nosso Senhor, a sua igreja? Se esta é a sua vontade, o seu compromisso, então responda sim, quero. Sim, quero. Ouçamos o que dizem as Sagradas Escrituras acerca do ministério da palavra e dos sacramentos. Disse Jesus, conforme Mateus 28, 18, 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até ao fim dos tempos. Também escreveu o apóstolo Paulo, conforme 2 Coríntios 5, 18, 20, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós e em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O fundamento do ministério é coordenação e compromisso. Cara Maria Paula de Araújo Catchor, através da ordenação você assume em nossa igreja a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos. Eu lhe pergunto, perante o Deus onisciente e a sua comunidade aqui reunida, você quer assumir o ministério de coordenação e promete exercê-lo com fidelidade, amor, oração, estudo e responsabilidade diante de Jesus Cristo, o Senhor? Está pronta a pregar o Evangelho, visitar e aconselhar, admoestar e orientar, edificar comunidade na fé, incentivar a prática do amor, promover a paz e reconciliação entre as pessoas? Você se dispõe a viver a vida exemplar em todos os seus âmbitos? Se esta for a sua proposição, então responda sim, que Deus me ajude com sua graça. Sim, que Deus me ajude com a sua graça. Nós confessamos e ensinamos que o Evangelho de Jesus Cristo
contido nas Sagradas Escrituras e no Antigo Testamento, é o fundamento da Igreja Una Santa, Universal e Apostólica. Reconhecemos as confissões dos credos ecumênicos e da Reforma Luterana como testemunho e exposição fiel da fé cristã. Em vista disso, Maria Paula de Araújo Catchor, você promete exercer o ministério e a coordenação de acordo com as Sagradas Escrituras? E essas confissões, sabendo que tem de prestar contas ao Senhor, então responda sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. O Trino Deus que vocacionou você também lhe dê a graça de cumprir esses votos. Eu quero convidar agora que você se ajoelhe. Eu quero convidar a comunidade para ficar em pé. Obrigado. Pastor Sérgio, por favor, vem aqui. Pedi para colocar a tua mão aqui também sobre ela, para que oremos. Deus de bondade, concede pela imposição de nossas mãos a graça do Espírito Santo a esta serva, para que ensine o Evangelho e administre os teus sacramentos. Dispõe Maria Paula de Araújo Catchor e dê-lhe o coração para temer só o teu nome e pregar a tua verdade. Protege-a das tentações e dá-lhes força para que seja fiel à sua vocação. Exerça o ministério. Dá, Senhor, que em qualquer circunstância essa tua filha se agarre à tua palavra. Pedimos em especial pela sua família, que é diretamente envolvida pelo ministério. Acompanha com teu amor, orientação e consolo. Por teu Filho Jesus Cristo, sejam a ti, Pai bondoso, no poder, no Espírito Santo, a glória e o domínio, agora e para sempre. Amém. Maria Paula de Araújo Catchor, o Trino Deus acompanhe e proteja você dos perigos e das tentações, lhe abençoe e lhe dê a paz. Amém. Nós queremos, a comunidade pode se sentar, nós queremos agora entregar a Maria Paula a Klesma, que é um nome que eu aprendi com ela, eu nem sabia que esse material se chamava assim. Então eu convido a Ediene, a sua assistente, para colocar nela aquilo que caracteriza as vestes litúrgicas dos missionários, das missionárias na ISLB. O uso das vestes litúrgicas por parte dos ministros e ministras nos cultos e ofícios identifica papéis, aponta incumbência, compromisso e responsabilidade. Caracteriza a ISLB e as igrejas luteranas no mundo todo. As vestes litúrgicas evidenciam o compromisso da ministra de não falar e agir em qualidade particular, mas sim como pessoa oficialmente encarregada e responsabilizada pela igreja. Eu convido agora o Paulo Nunes, uma pessoa que trabalha muito pelo nosso sínodo, ele é nosso tesoureiro, está sempre presente em todos os momentos. Então, ele está aqui representando a diretoria sinodal do Sínodo do Rio dos Sinos e vai entregar para Maria Paula um presente que ela está esperando há muito tempo.
e por curiosidade, não sei, mas ela esperava por muito. Então, Paulo, por favor, entregue a expectativa da Maria Paula. Missionária agora, Maria Paula, é com muito prazer que eu te entrego o livro de culto ESLB, a Bíblia, 5 manuais de ofício da nossa igreja e o Proclamar a Libertação. Esse conjunto revela a unidade, a base confessional consistente, o compromisso da ESLB com você e de você para com a igreja que lhe confia o ministério e coordenação. Os parabéns. Se tu conseguires abrir, enquanto ele vai tocando a musiquinha, tu pode fazê-lo. Pelo menos para dar uma espiada. Porque a curiosidade é uma coisa assim que impulsiona a gente. E é bom às vezes satisfazê-la. Pode rasgar, não tem problema nenhum. Pode ajudar. Sim, esse era para viajar? Preparado? Eu podia ter facilitado isso também, deixado já meio aberto. Tá aí o presente, ó. Muito bem. Era isso? Acho que agora tu pode deixar assim, porque senão ele vai, né, abrir. Tu pode entregar para o Paulo. Coloca em cima do altar. Muito obrigado, Paulo. Satisfeita? Então, Ediane, é contigo agora. Queremos ouvir a Ediane trazer uma mensagem como assistente escolhida pela Ediane para fazer os seus votos. Aliás, o Ediane para fazer os votos para Maria Paula. Querida Maria Paula, eu sinto de fato muita alegria, muita gratidão por fazer parte deste momento, por ter sido escolhida por você para ser a sua assistente de ordenação e também de instalação nesta comunidade que te acolhe. Quanta luta para chegar até aqui. Uma menininha alcançada pelo Evangelho através da Missão Zero, lá em Barro, no Ceará. O caminho percorrido foi muito longo e difícil, e eu não me refiro apenas à distância geográfica, mas também a todo o processo de formação teológica. Neste caminho você encontrou portas fechadas, que fez você chorar, que fez você ficar triste, mas também encontrou muitas portas abertas e muitas pessoas que Deus usou para te aconselhar, para te consolar, para dizer, vá em frente, Paula, também para vibrar contigo nos momentos de alegria. E a caminhada continua. Portas abertas e fechadas estão à tua frente no ministério. Aliás, estarão durante toda a vida. Isso faz parte da nossa vida. Em alguns momentos você vai colher muitas flores e frutos. Mas em outros momentos você vai encontrar desertos, vai encontrar espinhos pelo caminho. Eu estou emocionada porque é muito bom fazer parte deste momento. Há alguns anos, lá no Nordeste, tudo parecia estar perdido, né, Sérgio? Na comunidade de Barro, que aparentemente o projeto da Missão Zero não tinha dado certo e essa comunidade fechou
as portas. E o Sérgio ficou muito deprimido, ficou muito triste. Aparentemente, nada de bom tinha acontecido através daquele projeto. Mas qual foi a surpresa? Anos depois, aquela menininha, que outrora era menininha, agora estava na faculdade de teologia, na FATEC. Eu acho que vocês conseguiram me ouvir de bom modo, né? Ok. Então, além de toda a expectativa que tinha sido criada com aquela comunidade lá embaixo, uma nova comunidade, ou para mais pessoas, todo um investimento financeiro, se não me falha a memória, $30 mil, é isso? Tinham sido investidos. E aparentemente aquilo não tinha dado certo. Aparentemente, porque depois o Sérgio encontrou a Paula lá na faculdade, estudando teologia, o que deve ter dado uma imensa alegria a ele e outras pessoas envolvidas. Maria Paula, em alguns momentos do seu ministério, você terá a sensação de que todo empenho e investimento está sendo inútil. No entanto, muitas coisas importantes podem estar acontecendo na vida das pessoas e você nem tem conhecimento disso. E eu quero deixar como versículo bíblico para este momento Josué 1:9. Esse versículo também está escrito naquela lembrança que nós, Comunidade Bom Pastor, damos a você quando você concluiu o período prático em nossa comunidade. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, corajosa. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué tinha uma missão a cumprir: conduzir, liderar o povo até chegar à terra prometida após a morte de Moisés. A ti também está sendo dada uma missão de liderar, de conduzir um povo. Que estas palavras de Deus a Josué também te orientem, também te fortaleçam em seu ministério. E lembre-se, quem dá a força, quem dá o ânimo é Deus. Isso não vem de ti mesmo, mas é Deus quem capacita, é Deus quem te fortalece. Isso está, de alguma forma, representado nessa lembrança que eu peço que você abra. Uma cruz, que a base do teu ministério seja a cruz de Cristo. E nesta cruz, há mãos dadas. Na vertical, na haste vertical, então simboliza o quanto Deus segura a tua mão. Ele quer segurar e sustentar você em teu ministério, nos momentos alegres e nos momentos difíceis. A haste horizontal significa que você vai ter pessoas te dando a mão, caminhando contigo, te apoiando, te fortalecendo. E eu, como tua assistente de ordenação, colega, amiga, quero ser uma dessas pessoas que te estende a mão, tanto nos bons momentos do teu ministério, quanto nos momentos alegres. E também quero tomar muitos cafés com você. E é por isso que eu convido a Ingrid, presidente da nossa OASE, para trazer a cafeteira, porque afinal de contas tudo foi pensado, né? Então, que nós possamos ainda ter muitos momentos em nome da OASE Bom Pastor em Fiamão. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê coragem e que te dê pessoas que segurem a tua mão, que te ajudem nesta caminhada. Deus te abençoe. Eu agradeço
chorei alguma vez por causa dessa história. Essa minha filha amada, se vocês querem ouvir essa história, ela está gravada e alguém me pediu e eu revi esse vídeo. A Maria Paula tem ele no WhatsApp e ela pode passar para vocês. Eu queria então dizer apenas 3 coisinhas fora dessa história da minha garotinha de $30 mil. Também no vídeo tem uma reflexão sobre quanto vale uma pessoa. E eu continuo acreditando que isso é muito pouco para alguém como você, Maria Paula. É muito pouco. O preço que Deus pagou por você é imensuravelmente maior. Mas foi muito bem empregado aquela vez, aquele dinheiro, naquele projeto. A segunda coisa é que quando a gente fala de você, a gente tem a tendência de esquecer o Fábio. O Fábio entra nessa história a reboque. Mas do outro lado, eu não me posso imaginar no ministério sem a Vera. Assim, eu também não consigo imaginar você sem o Fábio. E eu quero abençoar o Fábio junto contigo no ministério. Porque é ele que vai ouvir, às vezes, os lamentos, os choros, e vai aprendendo a dizer, vamos de novo. Nós precisamos dessas, não gosto da palavra escora, mas dessa parceria e amizade a nível conjugal. Essa era a segunda coisa. E a terceira coisa é uma palavra de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, Paulo diz para seu filho, cuida de tua vida, cuida de ti mesmo e do Evangelho. A NVI usa a palavra e da doutrina. Cuida de ti e do ministério, Maria Paula. E eu diria nesta ordem. Nesta ordem. Cuide de ti. Etienne, Carlos, Sérgio. Isso muitas vezes é esquecido no ministério. Porque nós invertemos os valores e a ordem. Cuida de ti, da tua integridade física, emocional e espiritual. Quando eu entrei em depressão, não tem a ver só com barro. Era 35 anos de ministério e tinha acabado a minha gasolina. E eu descobri algumas coisas. Dali em diante, eu não cuidei de mim. E daí eu achei que tinha terminado. Isso fazem 18 anos atrás. E quando Deus me permitiu ser restaurado de uma depressão profunda, começou tudo de novo, com outra ótica. Cuida de ti e assim tu podes cuidar integralmente do ministério com o qual tu te comprometeste e com o qual tu estás incumbida. Que o Senhor realmente enriqueça a vida de muitas pessoas, muitas, repartindo da riqueza da tua vida, da tua história e da vossa experiência. Esse é o meu voto. Porque aí Paulo termina dizendo, fazendo assim, cuidando de ti e do ministério, do evangelho ou da doutrina, tu salvarás a ti mesma e muitos outros. Esse é o caminho. Que Deus te abençoe, minha filha querida.
Olha só, olha o assédio já aí, viu? Querendo levar a jogadora mais cara aqui lá para o negócio. Parece isso, né? Então, brincadeiras, te agradeço por estar aqui, continue conosco aqui em cima. Eu passo a leitura agora ao documento de ordenação que tu vais receber, né, que já foi assinada por todas as pessoas que devem assinar. E lá está escrito assim: Deus Pai, Filho e Espírito Santo ordenou para o ministério da palavra e sacramentos, mediante proclamação do Evangelho, oração e imposição de mãos, Maria Paula de Araújo Catchor, que publicamente confessou a sua fé e assumiu o compromisso de observar a base confessional da sua igreja, cumprir os deveres inerentes ao seu ministério, sujeitar-se ao ordenamento jurídico doutrinário, observar e cumprir os documentos legais e normativos da ISLB, desenvolver o seu ministério dentro dos objetivos e prioridades estabelecidos pela ISLB. A autoridade eclesial ordenadora atesta que foram demonstradas a vocação e as condições pessoais para o exercício do seu ministério. Anuncio Maria Paula de Araújo Catchor, que foi ordenada ministra da Igreja, tendo autoridade para pregar publicamente a palavra, administrar os sacramentos e pastorear o povo de Deus. Manifestamos nossa alegria e gratidão com uma salva de palmas por isso, por esse compromisso, por tudo que você recebeu aqui, por tudo que aconteceu aqui. Saudemos com uma salva de palmas bem forte a esse momento. Um ato de ordenação já é cumprido, mas nós temos também a instalação. Ou seja, esta comunidade recebeu o envio da Maria Paula e a acolheu aqui como envio da ISLB. Então nós agora precisamos instalá-la na função de ministra ordenada da ISLB aqui nesta comunidade. As palavras de acompanhamento nós já ouvimos. Então a Ediene e o pastor Sérgio ficam como os teus assistentes para escutar essas palavras, e a gente então faz dessas palavras um momento de acompanhamento teu, e eles participam junto contigo do ato de instalação. Depois eu vou chamá-los aqui à frente novamente quando nós te abençoarmos. Eu vou chamar depois também o Fábio para estar junto aqui, já que ele vai, como já foi dito, carregar juntos, né, essa tarefa e essa missão. Tendo a comunidade evangélica de Confissão Luterana Niterói de Canoas aceito o envio da missionária Maria Paula de Araújo Catchor,
para atuar em seu âmbito, de acordo com o que prevê os documentos legais da Igreja de Confissão Luterana no Brasil, a ECLB, e tendo sido esta eleição confirmada pela direção da Igreja, podemos realizar neste momento o ato de instalação como missionária desta comunidade. Então, Fábio, vou pedir para vir à frente. E fica aqui junto com ela, pode ficar os dois aqui, de frente para cá. Eu convido a orarmos. Ficamos em pé para a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu conheces a história da Maria Paula. É uma história bonita, uma história de vida, uma história de superação. Nesse caminho ela encontrou o Fábio e juntos agora assumem a tarefa, que ela hoje, como ordenada pela ECLB, tem o compromisso de pregar o Evangelho, de acompanhar as pessoas, de fazer, enfim, a Tua obra e dar sinais do Espírito Santo aqui onde ela está, nesta comunidade, que a chamou e que agora a chama também de irmã e chama o Fábio de irmão. Que juntos aqui possam trabalhar pelo Teu Evangelho, pela pregação da palavra, pelo crescimento desta comunidade, reunindo pessoas que ouvem o Teu Evangelho e vivem conforme ele. Que a Tua bênção, o Teu cuidado esteja com eles e os proteja. Nós pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. A comunidade pode se sentar. Prezada Maria Paula de Araújo Catchor, perante o onisciente Deus e diante desta comunidade, eu te pergunto: queres assumir o ministério missionário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na comunidade evangélica de Confissão Luterana Niterói, orientando todo o teu trabalho na palavra do Senhor, confiando na graça de Deus e te prontificando a exercê-lo com fidelidade, de acordo com o voto da tua ordenação e consoante a Constituição e os demais documentos normativos da ECLB e desta comunidade, e assim estar a serviço de Jesus Cristo? Então responde sim, com o auxílio de Deus. Eu vou convidar que os colegas, ministros, venham à frente para juntos abençoarmos, que a comunidade fique em pé, direcione a sua mão direita em direção a Maria Paula e aqui também ao Fábio. Ela se ajoelha porque o compromisso é dela e depois tu ajuda ela a levantar. Para a administração breve dos sacramentos e das
para recolher. Ela será feita no gasofilácio, que está lá na frente, está escrito lá oferta, no lado direito aqui. Vocês colocam ali, porque se nós passarmos algo, vai passar de mão em mão, e essa é uma forma como o vírus passa, né? De pessoas passando coisas, tocando em coisas que outros tocaram. Então, com esse cuidado, nós queremos fazer a nossa oferta. Mas, como nós que mexemos na nossa carteira, nós somos outros, né? Nós podemos ser bem, digamos, generosos com o dia de hoje, porque a nossa oferta, ela é sinodal. Não é porque eu sou pastor sinodal que estou pedindo e o tesoureiro está aqui. Mas eu quero dizer que o trabalho para o qual será destinado esses recursos é fundamental, é prioritário, é ali que nós temos que investir a nossa caminhada. Inclusive, a Maria Paula vai ter que trabalhar com um programa chamado aqui Missão Criança, né? Mesmo que vocês vão dizer, mas tem pouca criança na nossa comunidade. Não, tem muita criança morando aqui por perto, né? Tem muitos jovens, tem muitas pessoas precisando de auxílio. Então, os recursos que nós doarmos hoje, nossa oferta, tá? Ele deverá ser destinado para o trabalho com crianças no sínodo, para o trabalho com jovens no sínodo, e nós também vamos auxiliar os estudantes de teologia que moram e que são aqui do nosso sínodo. Muitas vezes eles precisam de um auxílio, de compra de livros, de um material, de algum recurso, eles vão no sínodo e a gente então faz uma forma justa de distribuir entre esses estudantes aquilo que eles precisam em algum momento que eles têm necessidade. Por exemplo, agora temos uns quantos lá que tem Covid, né? Então precisa levar, buscar, trazer auxílio. Então, muitas vezes nós auxiliamos então com esses recursos que são doações, são ofertas de vocês para a obra do Senhor. Então, que Deus os abençoe na generosidade e façam a sua oferta na saída. Nós temos ainda um vídeo que é da pastora Yara. A pastora Yara é uma pastora emérita da nossa igreja. Ela estudou comigo, se formou comigo, mas já está aposentada. E ela fez uma mensagem, porque ela foi escolhida pela ESLB para ser a pastora emérita, que já teve uma caminhada longa, a trazer uma mensagem para as pessoas que foram ordenadas nessa última turma, que está sendo feito pelo Brasil todo. Geralmente isso é feito em 2 etapas, uma em Porto Alegre, outra em Santa Catarina, ou Espírito Santo, mas dessa vez, por causa da pandemia, estamos fazendo nas comunidades. Então, queremos ouvir a mensagem da pastora Yara, e depois deste vídeo, nós queremos receber, eu não vou receber nada, quem vai receber uma homenagem aqui, acho que é a Maria Paula, né? Então, depois ela recebe as homenagens da comunidade. E minhas queridas, é com enorme alegria que eu acolho vocês aqui no dia da sua ordenação. E para esse dia especial, eu também escolhi uma palavra bíblica especial, que se encontra no Salmo 16. O Salmo 16, vocês sabem, fala que Deus é nosso refúgio, que Deus é o arrimo da nossa sorte, e que mesmo de noite, esse Deus ensina o nosso coração. Mas o versículo que eu quero trazer para vocês hoje, e que vocês levem para dentro da vida de vocês a partir de agora, é o versículo 11, que diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Colocando-nos na presença de Deus, nós conseguimos usufruir destes frutos. Jesus fazia isso. Ele buscava o isolamento, a solitude, o silêncio para se relacionar com seu Pai. E esse é o meu voto para vocês, que como Rei Davi, que como Jesus Cristo, vocês se coloquem na presença de Deus para viver alegria plena e delícias, para poder enfrentar todas as dificuldades que vierem, sejam lá onde vocês forem enviados ou que fiquem aguardando o envio. Esse é meu desejo. Que assim seja. Recebam o meu abraço.
nossos caminhos cruzaram pela primeira vez num estudo bíblico em Barro, há quase 20 anos. Foi nessa pequena cidade cearense, da terra natal, à beira da margem da BR-116, que tu foste alcançada pela boa nova de Jesus. Na tua jornada, Deus usou diversos servos seus para te pastorear e te ajudar a seguir a Jesus. Louva a Deus pela maneira como Ele te guiou até aqui. Por vezes achamos os seus caminhos apertados e obscuros, mas eles jamais deixaram de ter um maravilhoso propósito. Agora tu estás assumindo publicamente o ministério de pastorear outras pessoas, ajudando-as a seguir a Jesus. Essa incumbência te é dada pelo próprio Senhor, ainda que Ele te chame através de uma comunidade dele. Por isso também vale para ti o que Jesus ordenou ao apóstolo Pedro: pastoreie as minhas ovelhas. Pastorear significa, em primeiro lugar, olhar pelo rebanho e perceber cada membro dele. Em segundo lugar, alimentar as ovelhas com a boa notícia do perdão transformador de Cristo. E, em terceiro lugar, significa ser um exemplo de vida digno de ser imitado. Mas esta ordem de Jesus tem um pressuposto, pois antes de incumbir a Pedro, Jesus lhe perguntou por 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Nós sabemos como o coração de Pedro ficou apertado para responder esta pergunta, pois poucos dias antes ele havia negado a Jesus por 3 vezes. Assim, com voz trêmula, ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. É profundamente consolador saber que Jesus aceita no seu serviço, no serviço do seu reino, pessoas frágeis e com amor precário. Por isso, desejo que essa pergunta de Jesus te acompanhe no ministério. Maria Paula, tu me amas? E Ele vai capacitar-te a cada novo dia a pastorear o seu rebanho. Por fim, ainda quero dar uma palavra ao Fábio. Deus também te chamou para servir-lhe. Ele te deu dons e te capacitou e quer que os uses para trilhar por caminhos novos e ainda precisas descobrir. O livro de Atos nos conta que quando chegava a um lugar, o missionário Paulo tinha que descobrir onde deveria compartilhar o Evangelho. Em Filipos, foi na margem do rio, na casa de uma dona de boutique, na cadeia e na moradia do diretor deste presídio. Em Éfeso, foi uma escola. Desejo de coração que perguntes ao Senhor e Ele te mostre onde e como levar a mensagem do seu amor às pessoas dessa cidade que ainda não o experimentaram. Um grande abraço do seu querido amigo Martin. Abraço. Deus os abençoe. Oi, Maria Paula, que prazer poder partilhar esse momento contigo. E nós lembramos de uma palavra que está em Isaías 6:8 e que diz:
quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então, a gente conhece o teu chamado para o ministério e sabe que tu respondeste a ele com o teu estudo, e nós pedimos a Deus que ele te abençoe agora nesse ministério aí na comunidade de Niterói, que é tão especial para nós. E que também abençoe o Fábio junto contigo e conduza vocês nos caminhos dele. Oi, Paula. Então, de fato, como o Alan já salientou na palavra bíblica do profeta Isaías, né? Quem enviarei, né? Eis-me aqui, né? Diz o profeta, né? E acompanhando a tua trajetória desde que você chegou em Curitiba em 2009, fez a sua formação, se empenhou nos estágios, se envolveu em comunidade, depois sim, passou por todo o processo dentro da ISLB, né? Então agora você chega ao momento da sua ordenação, que é um momento assim, muito especial, um momento onde se testemunha publicamente diante da igreja o chamado, né? Então eu desejo que você continue sendo fiel, como tem sido até aqui, à palavra das Escrituras, que você continue sendo pessoa dedicada a Jesus, como tem sido, uma mulher de Deus, como a gente costuma dizer, né? E que de forma muito especial, né? Você e o Fábio sejam também instrumentos de renovação da vida espiritual da comunidade de Niterói, que é uma comunidade, como a Lúcia há pouco mencionou, muito querida para nós, muito querida para mim, uma comunidade que me acolheu há quase 40 anos atrás, quando eu cheguei do interior do Rio Grande para ser estudante de teologia em São Leopoldo, né? Então, tenho as melhores recordações dessa comunidade e temos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, pessoas muito, muito preciosas que a gente guarda no coração. Deus abençoe esse dia, Deus abençoe a sua vocação, o seu ministério, juntamente com o Fábio, nesta comunidade. Um grande abraço e um abençoado dia. Abraços, tchau. Eu sou Raimunda Maria Jesus, a mãe de Maria Paula. Maria Paula perdeu o pai dela muito criança. Aí foi estudar, estudou até os 16 anos. Aí viajou para São Paulo, para a casa da irmã dela. Estudou, trabalhou, foi babá, cuidou de idoso. Depois casou. Casou e agora é missionária.
com essa homenagem, Maria Paula, em nome da comunidade de Niterói, quero saudar vocês, Maria Paula e Fábio, com a passagem que se encontra em Jeremias 1:5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Você, Maria Paula, é escolhida de Deus para exercer seus dons e talentos na seara do Senhor. Faz pouco tempo que nos conhecemos, e a sensação que temos é que já fazem mais de anos que estamos juntos nessa caminhada. Sentimos que vocês já fazem parte da nossa família em Cristo. Queremos que saibam que a vinda de vocês foi a resposta de muitas orações. Agradecemos a Deus pelo privilégio de tê-los conosco nessa nova caminhada que trilharemos juntos. Estou um pouco emocionada com os vídeos. A Maria Paula chegou em nossa comunidade e se deparou com muitos desafios. Porém, com a ajuda de Deus, ela lá conseguiu alcançar muitos corações e desafiar nossos membros a participar mais da vida em comunhão em nosso templo. Ela é uma mulher que está sempre disposta a fazer mais para o crescimento do nosso rebanho. Somos muito gratos pela dedicação que ela tem depositado em nossa comunidade. Devido ao cenário pandêmico atual, tivemos que nos adaptar de diversas formas. E isso só está sendo possível, pois a Maria Paula tem apoiado e incentivado muitas ações. Desejamos que o Espírito Santo te capacite no trabalho com os dons que recebeste de Deus e que o Fábio e a nossa comunidade sejam um alicerce firme em Cristo, que servirá de auxílio para que a missão de Jesus Cristo seja realizada em nosso meio e por onde andarmos. Sejam muito bem-vindos. E a comunidade ficou sabendo que tu gosta muito de orquídea, então aquela orquídea é uma lembrança para ti. E tem mais uma sacolinha com alguma outra lembrancinha também, tá bom? Sinta-se abraçada por todos nós. Com gratidão. Depois do canto, eu convido o missionário Írio, o pastor José Perfati, que é da comunidade de Sapucaia. O Írio é da São Matias, aqui em Canoas mesmo. Eu chamo a Adriana também para vir à frente, para nós encerrarmos com a oração. Nosso Deus,
colocar-se de pé para orarmos. Oremos. Agradecemos-te, Deus de bondade. Tu nos chamas e nos permites servir em prol do teu reino. A ti todo louvor, e porque o teu Filho nos ensinou a orar, a ti trazemos as nossas intercessões. Intercedemos pela Igreja no mundo inteiro, para que tu animes mais pessoas a viver o amor, a paz e a justiça. Em tua graça, ó Deus, escuta a nossa oração. Oremos pelas lideranças de nosso país, para que assistam o povo em suas necessidades, protejam o meio ambiente e governem com justiça, equidade e paz. Em tua graça, ó Deus. Oremos pelas pessoas que sofrem com o desemprego, pelas crianças desassistidas e pelas pessoas jovens que lutam pelo acesso ao estudo. Oremos pelas pessoas enlutadas, doentes e desanimadas, pelas famílias dos mais de 471 mil pessoas que morreram pela Covid-19. Que todas as pessoas que sofrem encontrem amparo na oração, esperança em Cristo e solidariedade nas irmãs e nos irmãos. Em tua graça, ó Deus, escuta a nossa oração. Oramos pelas pessoas batizadas, chamadas a viver o Evangelho. Preenche, Senhor, o nosso ser com a tua força, com a força do teu Santo Espírito, para desempenharmos a tarefa para a qual nos chamaste como ministros e ministras dentro desta igreja. Somos parte do teu povo, em Cristo somos irmãos e irmãs. Vem e segue conosco no caminho, quando a uma só voz oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido a comunidade para se sentar. Eu vou já pedir que vocês fiquem aqui na frente. A Adriana vai dar os avisos, e eu vou pedir que também a Jenny, a Maria Paula, missionária ordenada, venha aqui para juntos nós abençoarmos a comunidade. O pastor Sérgio quiser vir também, se tem mais outro ministro ou ministra, a gente às vezes não conhece ele pelas mãos. Tá bom, o Sérgio está lá, ele tem... Charles? Eu tenho só 2 avisos. Nossa reunião do presbitério vai ser dia 9 de junho, às 20 horas, online, na quarta-feira. E dia 20 de junho nós vamos ter a assembleia de prestação de contas. A ordem do dia é a prestação de contas do ano de 2019 e 2020 e a aprovação do orçamento para 2021. Tá bem, então convido para ficarmos em pé, encerramos o nosso culto. Pastor Charles, vem aqui à frente. Eu não tinha lhe visto ainda mascarado assim. Nós levantamos a nossa mão e juntos abençoamos a comunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a sua paz, agora e sempre. Amém. Vamos todos, na paz de Deus, formar comunidade de irmãos e irmãs em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ali onde nós estivermos, Ele estará conosco e seremos seus irmãos e suas irmãs. E cada um possa exercer o seu ministério também onde estiver. Ministério de todas as pessoas que creem no nosso Deus. Muito obrigado, comunidade. Muito obrigado por vocês que auxiliaram aqui. A todos vocês, minha gratidão também por poder estar participando desse momento bonito
de ver uma pessoa que lutou tanto, né? Fez o seu caminho para ter esse momento aqui, mas ainda recém está começando o grande caminho. Que Deus esteja conosco em todos os momentos. Amém. Aqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor, daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor, daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. Aquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor.